Vamos iniciar a nossa leitura. Texto do livro Pão Nosso. Isso é contigo. E disse: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Consta do Evangelho de Mateus. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará os felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muitos raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições no dia da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que tange à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Emmanuel. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Quem disse: pequei, traindo sangue inocente? Judas. Eles, porém, responderam: quem são eles? Ou quem foram eles? Os sacerdotes, as autoridades judaicas do Templo de Jerusalém. Responderam para Judas: que nos importa? Isso é contigo. Essa expressão, esses versículos do Evangelho de Mateus, eles estão já na fase conclusiva de um processo trágico que se desenvolveu nos dias finais da presença de Jesus entre nós. Essa tragédia refere-se a Judas, porque em seguida, assim registram os evangelhos, ele saiu daí profundamente amargurado, sofrido, e sem conseguir dominar a sua decepção, a sua dor, a sua angústia,
ele suicidou-se. Mas isso não foi uma coisa que se encerrou em si mesma nesta narrativa. Se observarmos bem, houve antecedentes nas narrativas dos evangelistas. Porque eram os dias finais da presença de Jesus na Terra e eram os dias de comemoração da festa da Páscoa em Jerusalém, onde os judeus tradicionalmente se reuniam, eles reuniam toda a parte. Jesus chegou ali, nas proximidades de Jerusalém, ou, aliás, em Jerusalém, e já se reunia e desenvolvia encontros com os seus apóstolos e anunciava, possivelmente iria, foi possivelmente o que efetivamente ocorreu, e que onde iria desencadear a presença deles ali. Tem a famosa ceia, que a Igreja Católica sempre nos faz lembrar com a Santa Ceia, a ceia da Páscoa. E nesta ceia, Jesus anuncia, reafirma para eles que eram os últimos momentos. E aí, possivelmente aí vem uma das primeiras narrativas, ou uma das primeiras informações de Jesus do que ocorreria. Porque no desenrolar daquela ceia, nas conversações entre eles, Jesus anunciou um dentre eles o trairia. Eles ficaram curiosos, perguntando entre si e tal, querendo saber quem era. Em seguida, após, já na fase final da ceia, Judas se afasta. E há mais uma indicação de que Judas estava entrando nesse processo de traição. E se movimentava nesse sentido. Porque quando os apóstolos insistiram, os demais apóstolos insistiram em saber quem poderia ter sido, Jesus fez uma referência àquele que meteu a mão com ele no bocado, ou seja, no prato de alimentação, uma coisa mais ou menos desse tipo assim. Foi Judas que assim o fez. E ele saiu. E depois houve outros momentos, digamos assim, dramáticos, no sentido assim de emotividade, a prece de Jesus no horto, aquele processo muito difícil que ele sabia que estava caminhando para um momento difícil, quando chega Judas com os seguidores, ou melhor, os emissários do Sinédrio, beija Jesus, e aí Jesus é preso. Foi um sinal, a senha de que Jesus estava sendo entregue. Então Judas sai dali, naquele instante, para poder, digamos, dar sequência ao consolidar as suas ideias, consolidar os seus objetivos, que foi a negociação com as autoridades do Sinédrio que provocou isso aí. Mas ele veio a se suicidar-se. Emmanuel, nessas duas primeiras linhas, só duas linhas, a palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. Emmanuel faz uma definição completa que abrange toda essa problemática. Observemos, a palavra da maldade, ela se torna cruel para quem a absorve e comete delitos e se envolve no mundo do crime. De onde vem a maldade? A maldade vem daqueles que são maliciosos, aqueles que tramam, né? E usa da palavra para envolver a terceiros. E ai ou daqueles que se envolvem, que se deixam envolver, se deixam levar pelas consequências dessa maldade, vai sofrer cruelmente essas consequências. Falando ainda em Judas, e antes que nós possamos conversar um pouco mais, o espírito Humberto de Campos, numa das suas crônicas, através da mediunidade de Chico, ele conta uma história, ou faz uma narrativa. É uma crônica, enfim, que ele escreve.
de uma ocorrência no mundo espiritual em que ele se encontra com Judas. Mas se encontra com Judas 20 séculos depois, então ele esclarece. O espírito, em vibração com a história, ele retorna, ele vai aos momentos da história a que ele tem vontade de alcançar. E ele, Humberto, não havia muito tempo de desencarnado, na sua curiosidade de conhecer as coisas relacionadas a Jesus, ao cristianismo, ele foi a Jerusalém, a cidade santa, numa época digamos, de comemoração da paixão do Senhor. Então, ele pôde contemplar, observar o cenário do plano espiritual, aquele cenário em torno de Jerusalém. Quer dizer, ele descreve várias coisas, né? Digamos assim, a miserabilidade daqueles espíritos que ainda estavam presos naquela situação, uma série de situações. E ele disse que quando estava nesse trânsito, alguém disse para ele, alguém, um espírito, naturalmente, o companheiro dele, e disse, ele observou que tinha um homem ali, sentado numa pedra, pensativo, contemplativo, e ele se impressionou com a figura do homem. E foi dito para ele, sabe quem é? Não, Judas, Judas. Aí a curiosidade dele se acentuou. Ele se aproximou daquele homem que lhe dava uma impressão de superioridade. Não era um espírito ligado, acho que a gente vai ficando mais velho, a mão vai pesando. Então, ele percebeu assim, digamos assim, um espírito elevado. Não estava ali o Judas de 20 séculos atrás. E o que é que se esclareceu? Disse em forma de esclarecimento. Judas, diz para ele, costumava, recordando nessas épocas, retornar no tempo àquelas regiões, à região de Jerusalém, para reviver tudo aquilo que o mestre, que Jesus passou, e que ele foi um dos protagonistas também. Então ele ficava ali contemplativo, observando, enfim, fazendo as suas elucubrações, digamos assim. Mas Humberto, na sua curiosidade, mandou uma pergunta. É verdade tudo aquilo que está registrado nos evangelhos a respeito da sua história? Em parte. Ele responde, em parte. Porque as anotações não levam em conta as tricas políticas muito acima da minha participação, da minha intenção. As tricas políticas que envolviam os romanos, lá presentes nos seus interesses do Império Romano, do poder de Roma, os religiosos do Sinédrio, que tinham seus interesses, assim, a afeição de Jeová, querendo conquistar digamos assim, o mundo, conquistar o céu a ferro e fogo, o sistema de Jeová. E, nesse meio, a figura imaculada e pura de Jesus. Eram duas forças antagonistas, mas que se juntavam e que se juntaram e resultaram no que aconteceu. Ele, Judas, disse, eu era um apaixonado pelas ideias socialistas do mestre. O aspecto não poderia interpretar o aspecto da igualdade social, dos direitos, né? Da valorização humana, aquilo que Jesus ressalta nos seus ensinamentos. E me aferrei a isso, mas achava que a maneira como Jesus agia, jamais ele conseguiria atingir os objetivos, porque na política, só com a política e a utilização da política, poderia proporcionar autoridade suficiente para dominar uma situação, mudar um quadro, um cenário e atingir os objetivos. Ele olhava para os aspectos sociais, materiais, e esqueceu dos aspectos do coração e do sentimento. Então, ele atribuía o diálogo entre ambos, né? Ele atribuía que, com a forma como Jesus lidava, a forma de simplicidade, de pobreza, digamos assim,
jamais conseguiria enfrentar aquelas forças antagonistas. Então, ele idealizou causar uma revolução, naturalmente se utilizando do prestígio de Jesus como público, e colocar Jesus em segundo plano, e ele assumir com outros companheiros capazes como ele, pensassem como ele, para mudar uma situação. E assim ele agiu. Foi nesse sentido que ele tramou, ele se deixou levar pela palavra da maldade. E quando se deu em conta as consequências que advieram, então ele sentiu o efeito cruel dessas palavras, porque ele foi a vítima deste processo. A vítima porque a indiferença que temos, que nos importa? Isso é contigo. Esse foi o desfecho. Então, Emmanuel nos traz essas informações a partir desses versículos e nos mostra que essas consequências, essas coisas ocorrem quando somos invigilantes, quando nos deixamos envolver por esses sentimentos maliciosos, essas intenções maldosas, e ao nos deixarmos conduzir. Por isso, nós cometemos atitudes que nos trazem dores morais, dores muito fortes, como diz a expressão aí, dores cruéis. Vem o arrependimento, vem o remorso, foi o que aconteceu com Judas. O remorso foi tão profundo que ele não suportou, suicidou. Então, o que nos traz, Emmanuel quer nos trazer, é que todo esse fato específico, esse fato dessa dimensão tão grande, porque isso ocorreu com relação a Jesus, se estende a todos nós, a toda a humanidade. Todos nós somos passíveis de suportar, de enfrentar situações como essa. Ele vai dizer mais, que não, digamos, numa situação semelhante aí, mas em todos os campos de atuação da vida normal, inclusive no seio da família, no meio familiar, no nosso meio de trabalho, né, na nossa convivência social. Porque é exatamente no seio familiar, é exatamente no ambiente da família que nós temos um campo experimental de convivência e que a todo instante nós estamos sujeitos a sermos insinuados, a sermos sugeridos. E é acolhermos pensamentos não, digamos, positivos, maliciosos e maldosos, e trabalharmos com esses, deixarmos que ele tome conta de nós. E quando vamos nos dar conta das consequências das nossas atitudes, os nossos remorsos serão muito fortes, porque nós vamos nos dar conta que entramos, digamos assim, no caminho da obscuridade, no caminho das sombras. Então, essa é uma observação que Emmanuel nos traz para nos convidar à vigilância. E aí, eu me lembro, aí eu vou me lembrar um pouco do espírito de alguém, quando ele nos fala da vigilância mental. A vigilância mental que devemos ter de forma permanente, contínua, sem nos descuidarmos. Porque ele diz, não há vigilância sem atenção constante. Se não formos atentos, a vigilância não pode ser apenas ocasionalmente, nessa ou naquela forma. Mas quando nós descuidamos da vigilância, nós estamos sujeitos a ser tragados, absorvidos por ideias que nos levem a situações infelizes. E aí ele vai, Olhando coincidentemente, cita o que Emmanuel nos traz aqui. A invigilância de Judas, que foi uma consequência dessa natureza. Assim como Judas, tanto os outros, o próprio Pedro, nesse processo que antecedeu a morte de Jesus, Pedro também falhou. Jesus anunciou. Ele negaria 3 vezes. E ele não se deu conta disso, ele achou que não. Mas depois que ele negou 1, 2, 3 vezes, ele se deu em conta que efetivamente o fato ocorreu, tudo nesse contexto. E aí ele chorou amargamente. Pedro não chegou, digamos assim, à extensão de Judas, mas ele chorou amargamente. Então, esse Judas, como ele mesmo disse, até hoje eu pago o preço milenarmente dessa culpa, carrego, mas não tem problema, porque hoje já sou uma pessoa, já sou um ser, e estou
libertado pela minha própria consciência, minha consciência me liberta. Porque após esse processo, eu vivi várias encarnações ao longo do tempo, desses séculos, e purguei, então, assim, expiação, né? E expiei com muita dor, com muita angústia, inclusive no tempo dos cristãos lá em Roma. E muitas dores me ocorreram. Me libertei no século XV, na última encarnação, que eu me libertei dos meus comprometimentos aqui na Terra. Então, ele dá a entender que é um espírito que ali se libertou. E se diz que ele foi, a última que essa encarnação dele foi Joana d'Arc. Foi no século XV que Joana d'Arc viveu. E qual foi a morte de Joana d'Arc? Traição, prisão, suplício, queimada na fogueira inquisitorial. Então, levando por digamos, essas divagações, vamos dizer assim, essas notícias que nos vêm muito espiritual do nosso Humberto de Campos, que escreve de uma maneira tão bonita, a gente considera com mais leveza aquilo que a imagem que temos de Judas. Certamente, este ser não é mais um ser como nós imaginamos na tradição, que a tradição nos apresenta. Um ser liberto, como todos nós poderemos nos libertar e iremos nos libertar das nossas imperfeições. Mas que nós sejamos, como dizia alguém, sejamos vigilantes constantemente, para que não nos deixemos trair pelos pensamentos que nós alimentamos, muitas vezes, e às vezes alimentamos por um bom tempo, de verdade, isso não é permanente, mas o suficiente para nos trazer muita angústia, muito sofrimento, a começar do remorso, que é o primeiro passo. Depois, o arrependimento. Mas aí tem muito o que se fazer para corrigir, não basta só arrepender. É preciso corrigir as nossas complicações. E assim seja, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ampare sempre.